A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite, para a sua meditação no livro de Atos, capítulo 3, versos 1. A cura de um coxo. Certo dia, à tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para os portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola. As pessoas que entravam no pátio do templo, quando o coxo viu Pedro e João, pediu uma esmola. Ele olhou firmemente para ele e Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para ele esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta e anda. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Depois entrou no pátio do templo com ele, andando e pulando e agradecendo a Deus. Todos as multidão viu um homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Irmão, como você pode ver aqui no texto, né? Aquele coxo ele era colocado todos os dias na porta. E qual o objetivo daquele coxo estar sentado na porta do templo? O objetivo daquele coxo era de pedir esmola. Então todos os dias aquele coxo ele era colocado na porta. E o objetivo dele era pedir esmola. E trazendo para o dia de hoje, irmão, não é diferente. Muitas das vezes o seu irmão está lá, vivendo uma vida de humilhação, vivendo na mesmice, passando por uma dificuldade. E muitas das vezes você tem a oportunidade de ajudar seu irmão, mas você não ajuda. Porque é muito mais fácil criticar do que estender a mão e ajudar o teu irmão. Mas a palavra de Deus fala o quê? Que devemos amar ao próximo. Se Deus está falando comigo, contigo, que devemos amar ao próximo, o que custa, irmão? Você estender a mão e ajudar o seu irmão. De que maneira, irmão? Claro que você não vai tirar o que você tem, o pouco que você tem dentro de casa para dar pro seu irmão e acabar faltando dentro de casa, irmão. Mas na medida do possível, irmão, você pode ajudar seu irmão de alguma maneira. E o que eu acho mais interessante, irmão, que não era qualquer pessoa que passava ali. Era crente, irmão. Era crente que passava ali, entrava e saía do templo. E muitas das vezes, aquele coxo ele só precisava de uma ajuda, de uma mão. Alguém que estendesse a mão para ele, que ajudasse ele, irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Voltando aqui para o texto imediatamente. Então Pedro e João estavam ali, irmão, caminhando até o templo. E o coxo imediatamente olhou para Pedro. E Pedro lhe disse: olhe para nós. A gente não tem ouro, a gente não tem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E imediatamente
Pedro disse: levanta e anda. Imediatamente aquele coxo ficou de pé. E os tornozelos dele começaram a se instalar. E ele firmou, ficou de pé. E ele começou a pular de alegria. E trazendo para o dia de hoje, irmão, não é diferente. O mesmo Deus que curou aquele coxo é capaz de curar. O mesmo Deus que curou aquele coxo, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o mesmo Deus de hoje. Ele é capaz de curar a sua depressão. Ele é capaz de curar o seu câncer, a sua enfermidade. Mas para que isso aconteça, irmão, precisa ter fé. Deus curou aquele coxo, mas aquele coxo ele teve fé. Em nenhum momento ele duvidou da palavra de Deus. Ele acreditou realmente que ele pudesse ficar de pé. E quando Pedro falou, levanta e anda, ele levantou e andou. Mas ele teve fé. E às vezes o que está faltando comigo e com a tua vida é ter fé, é acreditar no Deus Todo-Poderoso que a gente serve. Porque nós não servimos qualquer Deus, a gente serve um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que é o dono do ouro, da prata, aos médicos dos médicos. É aquele que é o único que pode mudar o quadro da sua vida, o quadro da sua história. Não tem aquela música que fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. É o mesmo Deus, irmão. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que cura, que liberta, que transforma. Então medita nessa palavra, irmão. Medita. Medita nessa palavra, assim como aquele coxo ele foi curado, Deus também pode curar a tua vida. Entrega a tua vida a Ele e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida, irmão. Acredite, confia. É nos momentos difíceis, é no momento das dificuldades que a gente busca mais. É no momento difícil que a gente busca mais. Porque quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante das dificuldades. Quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante das dificuldades da vida. Pode vir deserto, pode vir a tribulação que for. Deserto não mata crente, deserto ensina a ter intimidade com Deus. Deserto ensina a ter intimidade com Deus. Tá triste, tá desanimado? Procura dentro da Bíblia palavras que te dê força, palavras que te colocam de pé. Começa a orar com Deus todos os dias. Mas não é orar mesmo oração, não. Começa a orar pedindo a Deus. Deus me ajuda, Deus me dê sabedoria, Deus me dê inteligência, me dê conhecimento. Deus, eu não posso mais viver nessa mesmice, eu não posso mais viver nessa humilhação. Deus, entra com a providência na minha vida. Deus, faz um milagre na minha vida. Conversa com Deus, tenha intimidade com Deus. E como você vai ter essa intimidade com Deus? Orando, lendo a palavra. Se todo dia, não lê muito não, para você não ficar fadigado, mas todo dia você tira 5 minutos do seu dia para você ler um pouco a palavra. Tirar mais 10 minutinhos para você conversar com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai mudar seu quadro. Eu tenho certeza que Deus vai falar verdadeiramente contigo nesta noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito no Deus sobrenatural. Eu acredito que Deus pode mudar o quadro da sua vida. Você que está passando por um momento difícil, que está passando por uma dificuldade. Se é porta de emprego, Deus vai abrir na tua vida. Se é cura, Deus vai curar. Eu acredito nisso. Tá? E essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos nesta noite. Tá? Medita nessa palavra de dia e de noite. A palavra de Deus fala que no mundo teremos e que aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que mensagem linda que Deus deixa comigo e contigo. No mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Deus venceu o mundo, irmão, nós também é capaz de vencer.
Porque sem Deus a gente não é ninguém. Mas é Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos dá força todos os dias. Para que viemos passar dificuldade, o que for. A gente sabe que Deus sempre está com a gente. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos nesta noite. Fiquem na paz. E um forte abraço do seu irmão Fábio. Tá? Amém.